a você também que recebeu este link por um amigo, um familiar. Deus abençoe sua vida muito, tá? Que as bondades de Deus, as maravilhas do Senhor possam se multiplicar sobre a sua vida. Queridos, 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites o meu presente, o presente do teu servo. Porém, ele disse: tão somente como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, para que nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, que assim quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz.
Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Que o Senhor possa ministrar sobre nós a tua verdade eterna. No nome de Jesus, que o teu evangelho, Pai, possa vir sobre nós, como ele é, as boas novas do reino, possam vir sobre nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, amém. Irmãos, o rei, ou melhor, o reino da Síria. Como no mundo antigo, os reinos passavam por fases, por momentos altos e baixos. Esse é um momento em que a Síria ela está no momento de ascensão, de crescimento, de expansão. Um reino que para alguns tempos para frente se tornará um grande império. E Naamã, um dos generais, se assim posso dizer, um homem muito requisitado, muito importante dentro desse império. A Bíblia diz que se tornara um herói de guerra pelos feitos. Mas é interessante que o texto sagrado diz o seguinte, que pelas mãos de Naamã, Deus dera a vitória à Síria. Deus abençoara as mãos desse homem e este reino estava tendo vitórias. E Naamã, como o seu grande oficial, como o seu grande general, era o homem da frente. Mas havia um porém, ele era leproso. Dentro das terras de Israel, dentro do conceito judeu, isso seria uma abominação. Mas lembre, não estamos falando de alguém que era um judeu, estamos falando de alguém que era um sírio. Então, sendo assim, mesmo ele sendo leproso, ele estava à frente de um exército. Mesmo sendo leproso, ele ainda era tido como alguém importante. Mas, porém, como diz a Bíblia, ele era leproso. E a Bíblia diz então que em uma das suas guerras contra Israel, o exército sírio adentra no território israelita, e ali então faz algumas pessoas cativas. E a Bíblia narra, cita esta moça, uma jovem, uma menina que fora raptada e levada para as terras da Síria. Chegando lá, essa jovem é colocada como serviçal da esposa de Naamã. E aqui a história começa a ganhar um desfecho, ou melhor, um desenvolvimento, porque essa menina um dia, nós não sabemos como, de que maneira foi, mas nós sabemos que essa moça, um dia na conversa com a sua senhora, virou para ela e disse: se o meu senhor estivesse de frente de um profeta que ia lá na minha terra, lá em Samaria, lá em Israel, eu tenho certeza que ele seria restaurado, ele seria curado dessa lepra. E a mulher de Naamã conta para ele. Naamã então vai até o rei e pede ao rei para ir, conta a história para o rei então diz: então você vai lá em Israel, você vai lá na terra de Israel, você vai ter com este homem para que você receba a cura. Lembrando aos irmãos que a lepra é uma doença terrível, uma doença que ia comendo a carne da pessoa, ia como se fosse uma gangrena, ia apodrecendo a carne da pessoa, do indivíduo. Então era dolorido, era sofrimento e era desonroso. E então o rei libera Naamã para ir lá nas terras de Israel. Ele então faz um belo presente. Irmãos, esse presente que Naamã está levando, essas 10 vestes festivais, esses aqui a Bíblia diz, né, que são 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Eu fui fazer uma conta e fui atualizar esses valores. Esse presentinho que Naamã estava levando aqui para as terras de Israel, sabe quanto ficaria mais ou menos nos dias de hoje? Em torno de 20 milhões de reais. Um presentinho bacana, né? Bem modesto, que Naamã estava levando. Ele chega então nas terras de Israel, vai diante do rei. Chegando diante do rei de Israel, o rei então pensa: poxa vida, estou caindo numa emboscada. Percebam que nesse momento Israel e Síria estão em paz. Houve muitos momentos de guerra e houve muitos momentos de paz. E esse era um daqueles momentos que eles estavam em paz.
Mas como no mundo antigo nós sabemos, bastava uma palavrinha errada para que as pessoas começassem a brigar umas com as outras, para que países, nações entrassem em guerra umas com as outras. Era muito natural isso. Então o rei de Israel, ele já fica temeroso e diz assim: rapaz, lá sou eu Deus para curar alguém da lepra? Eu não dou conta de fazer isso não. Esse rei está procurando, é um pretexto para brigar comigo. Eliseu, o profeta, que morava perto de Samaria, ouve dizer o que aconteceu, que o rei havia rasgado as suas vestes. O que significa isso, pastor? Significa que o rei estava, irmãos, em um grande desespero, ele ficou desesperado. Ele estava, na sua mente, se vendo prestes a estourar uma guerra no seu país. E então ele fica desesperado, rasga as suas vestes, louco. E aí então, diz a Bíblia que Eliseu fala assim: rei, manda ele vir ter comigo, que ele vai saber que há profeta em Israel. E assim a história sucede. Naamã chega até Eliseu, esperando que Eliseu fosse o receber, mas Eliseu manda somente um mensageiro, diz assim: vai até o rio Jordão, desce lá 7 vezes e você estará limpo. Naamã não ficou contente com isso. Naamã falou assim: quem que é esse rapaz? Eu sou um herói de guerra, e quem esse rapaz está achando para me tratar assim? Quem ele está achando que ele é para me tratar assim? Fica irritado e está querendo voltar para trás. Vou embora, vou voltar para trás. Rapaz, lá na minha terra tem rios, 2 rios, e ele cita o nome de 2, né? Abana e Fapar. Esses 2 rios lá da Síria são melhores do que todas as águas de Israel. Que é isso? Tá louco? Por sinal, o Jordão não interessava muito ele. O rio Jordão não era interessante para ele, porque ele ainda tem em si aquela nobreza de defender a sua nacionalidade patriota. E então, quando ele está voltando, os oficiais dele chegam e falam assim: meu senhor, rapaz, se o profeta tivesse te mandado fazer algo muito difícil, nós temos certeza que o senhor faria. Agora, algo tão simples o senhor não vai fazer? O senhor já está aqui, vai lá e faz. Os servos tiveram a sabedoria de conversar com ele, e ele então cedeu e foi até o rio Jordão, e ali mergulhou 7 vezes e fora curado. A Bíblia diz que a pele dele ficou que nem igual de uma criança, de um bebê, de tão boa que a pele do homem ficou. E aí, quando acontece isso, irmãos, ele então volta até Eliseu. Lembram que ele sai da presença de Eliseu muito nervoso, muito estressado, muito irado, mas agora ele volta em total submissão. O homem que era o herói se coloca como um servo e chega diante de Eliseu e diz: meu senhor, rapaz, agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão aqui em Israel. Eu descobri que é aqui em Israel que é um Deus. Olha para você ver, estou curado. E eu peço ao Senhor que o Senhor receba o meu presente. O presentinho, está lembrado? O presentinho de 20 e poucos milhões de reais. Era o presentinho. O que diz a Bíblia? Que Eliseu respondeu para ele: Ei, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não vou aceitar esse presente. Naamã, não satisfeito, diz assim: meu senhor, já que o senhor não quer receber o presente, por favor, então, deixa eu pegar 2 cargas da terra daqui, e eu vou levar lá para a Síria. Vou levar 2 cargas de terra, porque eu não quero prestar sacrifício, prestar culto a outros deuses que não sejam o seu Deus. Você deixa eu levar essas 2 quantidades de terra, e eu vou ficar muito feliz. E aí ele diz então: profeta, que o Senhor me perdoe, o Senhor Deus me perdoe, porque nas minhas atividades civis, militares, como militar, eu vou entrar dentro da casa de outro Deus, chamado Rimon. E lá, eu vou ter que cumprir os ritos ali. Mas que Deus me perdoe. Vocês estão prestando atenção, irmãos, que este moço, ele passou por uma experiência tão fantástica com Deus, mas ele ainda não é um crente genuíno. Ele é alguém que teve uma experiência com Deus. E agora, ele não está que nem Daniel na cova dos leões, que está disposto a dar a sua vida em prol da fé. Não, ele está alguém ainda que teve uma experiência com Deus, mas que ainda não sabe como lidar com isso. Então ele diz assim: Deus me perdoe, porque eu vou ter que fazer essas coisas ainda.
Eu ainda vou ter que cumprir esses ritos. Imagina, ele sai como herói de guerra e volta agora como alguém que teve uma experiência com Deus, que mudou totalmente. Um homem sanguinário, de repente, já não é aquele homem mais. E então, as palavras de Eliseu para ele é: vai em paz. Disse-lhe Eliseu: vai em paz. E com esse texto, irmãos, a gente aprende muita coisa, muita coisa. Eu gosto de conversar, eu converso bastante. E às vezes conversando com os irmãos, conversando com amigos, Deus ministra tanto ao meu coração. E acaba que as palavras que o Senhor ministra ao meu coração são muito de conversa, são de momentos que eu tenho, e assim, que o Senhor vai ministrando. E esse foi um dos momentos que o Senhor ministrou esse texto ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos. E aqui eu percebo muitas lições, muito aprendizado para as nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que Naamã, a Bíblia diz que Deus, através dele, operou vitórias. Naamã, no campo de batalha, alguém que não conhecia a Deus, alguém que não temia a Deus, e aqui eu percebo o propósito, o plano eterno de Deus para as nossas vidas. Naamã recebe dádiva, bênção do Senhor, proteção de Deus, auxílio de Deus, em uma batalha, que nem ele mesmo sabia que Deus estava com ele. Isso me faz pensar que, mesmo quando você não fazia ideia de quem era Deus sobre a sua realidade de vida, Deus provavelmente já estava fazendo coisas a seu favor. Sabe aquelas coisas que você talvez lidava como se fosse uma coincidência, como se fosse sorte, como se fosse algo, aconteceu aleatório na minha vida? Quando eu olho para a história de Naamã, eu percebo que Deus, aquilo que nós julgamos como coincidência, eu percebo que é a misericórdia, o amor de Deus operando sobre nossa vida, quando nós ainda nem sabemos, nem fazemos ideia de quem é Ele sobre nossas vidas. E as palavras de Jesus aos discípulos são muito interessantes, que Jesus vira para eles e fala assim: ei, vocês estão achando que foi vocês que me escolheram? Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi, para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu acho bacana essas palavras de Jesus, porque os discípulos estão todos cheios de si, achando que são bons demais, mas Jesus fala assim: ei, amigos, vocês estão achando que vocês realmente escolheram estar aqui comigo? Não, antes de vocês me escolherem, eu já escolhi vocês. Queridos, e o amor de Deus é tão poderoso, que o apóstolo João, ele vai falar isso na sua carta, ele fala assim: ei, eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Isso é maravilhoso. O que nós vemos acontecendo na vida de Naamã é a misericórdia, é o amor de Deus operando sobre nossas vidas. E eu consigo ver, mesmo no Antigo Testamento, quando as pessoas dizem: no Antigo Testamento Deus era o Deus da guerra, o Deus que matava, que isso, aquilo outro. Mas quando eu olho para a história desse homem, eu consigo perceber o Deus que é misericordioso, o Deus que derrama a sua graça, não quando Jesus veio ao mundo, mas o Deus que está derramando a sua graça desde a fundação do mundo, amém, amados? É aquele Deus que está nos alcançando quando nós nem fazemos ideia de que Ele exista. Deus está nos alcançando. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que aparece uma moça aqui, uma moça que Naamã a trouxe para a sua casa como uma prisioneira, como uma escrava, como alguém que os escravos naquela época eram tratados pior do que um cão. Hoje eu fico vendo as pessoas tratarem tão bem os pets. Naquela época, irmãos, eu tenho certeza que essa menina aqui fora tratada pior, 1000 vezes pior do que um pet, do que um cachorrinho, um gatinho que nós temos na nossa casa hoje. E essa moça está ali dentro da casa de Naamã, e por incrível que pareça, irmãos, foi através dessa moça, que ele fizera mal, porque tirá-la da sua casa, do seu país, levá-la cativa, é fazer mal para ela. Mas foi através desta pessoa que ele havia feito mal, que começou o processo de cura e restauração da vida dele. Sabe o que eu aprendo com essa parte da história de Naamã? Que o mundo é pequeno, que o mundo dá voltas, que às vezes alguém que eu firo aqui hoje, amanhã pode ser aquela pessoa que está me estendendo o braço.
Alguém que eu não estou dando nada aqui, que eu não estou valorizando nada, que eu estou desprezando aqui, é alguém que vai ser usado como instrumento de Deus para desencadear, para desbloquear muitas áreas da minha vida. Processos milagrosos, processos sobrenaturais de Deus acontecem em nossas vidas. E lembrem-se disso. Às vezes, aqueles que nós não olhamos e olhamos com desprezo, olhamos e dizemos assim, não vale nada. Podem ser aqueles os quais Deus vai usar em nossa vida para mostrar o quão poderoso Ele é. E aí, irmãos, essa menina, uma escrava, dentro de uma realidade, ela nos ensina algo. O que ela nos ensina? Ela nos ensina que, por mais pequenos que sejamos, por mais tido como indigente, em vários momentos, diante de outras pessoas, era o Senhor, era o herói de guerra, e era a mera escrava. O que eu aprendo com essa jovem? Eu aprendo que existem muitas, mas muitas mensagens que estão dentro de nós, que precisam alcançar outras vidas. Você vai olhar para pessoas e você vai olhar para o status social de muitas pessoas e vai dizer assim, quem sou eu para aconselhar? Quem sou eu para falar algo? Ei, mas deixa eu te falar algo, irmãos. Essa moça nos ensina aqui que não tem a ver com a nossa posição social, mas que nós precisamos nos colocar como instrumentos do Senhor na vida das pessoas que estão ao nosso entorno. Essa moça, ela não olha para a condição de escrava, ela não olha para a condição terrível que ela está vivendo, longe da família, longe de tudo que ela conhecia como paz. Mas mesmo assim, ela libera uma palavra de esperança sobre o seu malfeitor. E aqui eu vejo o outro lado da moeda. Se o mundo é pequeno e se o mundo dá voltas, quando eu olho para a história dessa jovem, eu percebo que talvez aqueles que um dia te fizeram mal, em algum momento Deus vai te usar na vida deles. E isso é o Evangelho. E isso é Jesus dizendo, ecoando em toda a eternidade. Jesus dizia, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Essa jovem, ela sai da sua posição de escrava, de alguém que tem o coração ferido, magoado, e se coloca como alguém que será um instrumento de Deus na vida do seu malfeitor. São as palavras de Jesus. Se te ferirem do lado direito, dê o lado esquerdo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso aqui mostra um cristianismo muito afinado. Alguém que de fato estava passando por o processo da prova, da provação, do desgaste, mas mesmo assim não perde a sua essência. E o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é nós passarmos pelas tribulações, o Evangelho é nós passarmos por dificuldades, mas em tudo isso nós não vamos perder a nossa essência, nós não vamos negociar os nossos valores, nós não iremos negociar a mensagem que o Eterno colocou dentro de nós. Nós não vamos negociar. Por mais que os outros venham contra nós com guerra, nós iremos até eles com a mensagem do Evangelho. Amém, queridos? É por isso que você vê milhares e milhares de cristãos dando a sua vida pela mensagem do Evangelho. É por isso que você vê homens, mulheres sendo degolados. Você diz assim, mas que loucura é essa? É porque enquanto eles vêm com guerra, nós vamos com paz. Nós vamos com a mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Essa jovem nos ensina que em meio a toda dor, em meio a todo o sofrimento, ainda nos resta o amor de Deus. Ainda nos resta a mensagem do Evangelho. E é legal, queridos, que ela é o estopim para que algo comece a acontecer na vida de Naamã. E aí é interessante, irmãos, que pense, o rei, quando ele chega e diz o que a jovem havia dito, o rei, a Bíblia diz que o rei só falou assim, ele foi bem direto, bem objetivo, falou assim, anda, vai, eu vou escrever uma carta para você chegar lá e apresentar ao rei de Israel. Gente, esse homem não conhecia a Deus, esse homem não temia a Deus. Mas perceba que esse homem, ele simplesmente direciona Naamã. E eu quero dizer algo para você nessa noite, entenda isso.
Entenda isso, irmãos. Entenda que às vezes, na sua vida, pessoas que não conhecem a Deus, estão te dizendo coisas poderosas acerca de Deus. Em que sentido, Samuel? Estão te jogando para perto de Deus. Sabe quando aquela pessoa está dizendo assim para você: ô crente, não é crente não? Sabe quando essa pessoa está dizendo isso para você? E talvez você vê como uma ofensa, você vê como algo ruim? Não é. Olhe de uma outra perspectiva e perceba que é o cuidado de Deus com você, de colocar alguém que nem teme ao Senhor do seu lado para te dizer que talvez você está querendo pisar fora, que você está pisando na bola. Alguém que talvez chama a sua atenção numa brincadeira, e talvez você fica nervoso, chateado, mas perceba que talvez é o Senhor Deus sendo misericordioso com você, dizendo: ei filho, eu tenho compaixão da sua vida. Naamã está diante de alguém que não temia, não conhecia a Deus, mas mesmo assim, o leva, o impulsiona, o direciona para ir para o lugar, para o ambiente onde a sua vida seria transformada. Isso me faz pensar e refletir que Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus ao qual você serve, tem todo o poder. Amém, amados? Ele de fato tem todo o poder. Os propósitos dele são eternos sobre nossa vida. Eu estou lendo os provérbios, eu estou num propósito de ler os provérbios, e a grande mensagem que os provérbios passam é: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Queridos, Deus tem a resposta certa, Deus tem o propósito certo, e Ele sempre, sempre está querendo nos direcionar para o propósito dEle. Deus sempre quer nos direcionar para o propósito dEle. Eu preciso falar isso, porque pessoas que vivem fora do propósito de Deus, vivem com as suas vidas arruinadas. Perceba a vida desse homem, irmãos. É alguém que é feliz, realizado no seu conceito profissional, mas é destruído no seu conceito físico, moral, familiar. Não tinha paz. Por que não tinha paz? Imagina, você com uma doença que te consome dia após dia. Eu olho para Naamã e talvez eu pense assim: mas eu conheço tantos irmãos, tantas irmãs também que sofrem, que padecem tantas enfermidades. É legal isso, porque diferente de Naamã, muitos dos quais, irmãos e irmãs, você conhece, tem uma paz no coração. Quantos você conhece que nos seus últimos momentos de vida te ensinam mais do que você acha que sabe? Por quê? Porque o sofrimento para o cristão, a dor para o cristão, não é enfrentada como um fracasso, não é enfrentado simplesmente como uma dor. Pelo contrário, o cristão no seu momento de tribulação, de dificuldade, olha para o autor e consumador da sua fé e encontra nele paz e descanso. O cristão genuíno olha para as frustrações da vida humana e não vê elas simplesmente como fim, mas olham para todas elas e percebe: espera aí, eu tenho um Deus que me guarda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. É diferente a perspectiva, mas Naamã, ele está em busca de algo, ele quer se livrar daquela lepra. Ele quer se livrar daquela lepra, e o rei então envia ele. Envia ele com aquele presentaço, irmãos. Naamã, ele já vai com a expectativa: eu vou chegar lá e eu vou comprar a minha cura. Eu vou comprar algo desse Deus que essa menina disse. Você vê que ele vai bem equipado. Imagina um presentinho de alguns milhões de reais. Nós estamos falando de algo absurdo, irmãos. Algo absurdo. E é legal que quando ele chega lá e ele recebe a cura, e quando o homem de Deus, Eliseu, não recebe o presente dele, o que ele faz, o pedido? Me dá então 2 cargas de terra, para eu levar lá para o meu país. O cara que está trazendo milhões com um presente, volta para sua casa satisfeito em levar terra. Vocês conseguem perceber o processo que houve aqui, irmãos?
o processo, a transformação do que realmente tem valor. Esse cara sai dizendo assim: eu vou comprar minha cura com ouro e prata. Mas quando ele recebe a cura de Deus, ele percebe que ele jamais pode comprar algo de Deus. E aqui nos ensina algo, porque às vezes, você já percebeu que às vezes a gente fica tentando comprar o Senhor, talvez negociar com o Senhor, dizer para Deus o quanto nós somos merecedores daquilo que nós estamos pedindo. Mas Naamã cai por terra todo o seu valor, a sua ideia do que é riqueza. Cai por terra quando ele percebe que Deus não está aprisionado a nada disso. Cai por terra, irmãos. E isso é maravilhoso, porque o Deus que você serve, Ele não está preso aos bens, que podem ser muitos, que podem ser, como no caso de Naamã, algo que foge do normal, é algo absurdo. Mas Deus não se empolga com isso. Deus não se empolga com as nossas conquistas, com os nossos feitos grandiosos. Deus não se empolga com isso, porque Ele é dono de tudo, Ele tem todo o poder, irmãos. O valor dos valores de Naamã rapidamente são invertidos, são transformados. Por quê? Porque ele jamais poderia comprar Deus. Ele jamais poderia comprar a cura dele. E aí então, o que ele faz? Quando ele tenta comprar Deus, e ele percebe que ele não pode comprar Deus, o que ele faz? Ele se rende ao Senhor. Há uma rendição. O homem totalmente embrutecido pela guerra, o homem herói, o homem com status social lá em cima, de repente se vê prostrado diante de Deus. E aqui eu aprendo algo, irmãos, eu aprendo algo com esse homem. Um homem que tinha tudo para não se deixar ser transformado. Mas ele se lança aos pés do Senhor. E ele nos ensina algo nessa atitude dele. Naamã nos ensina que para estar diante de Deus é necessário nos humilharmos. Estar diante de Deus é necessário o nosso ego, nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões serem aniquilados. Havia rios na Síria. Havia glória na Síria. Havia grandeza na Síria. Mas Naamã é convidado a entrar dentro de um rio sujo, que não era lá essas coisas. Ele é convidado a se diminuir. No lugar, nas terras onde ele estava acostumado a vencer, ele é convidado a tomar um banho. E é assim que Deus faz conosco. Deus pega a gente bem no lugar onde a gente acha que a gente é o grandioso, o bambambam, e faz a gente assim com a gente. Ei filhinho, ei filhinha, vem tomar um banho. 7 vezes. Mergulha aí 7 vezes. Como era absurdo o presente de Naamã, se torna absurdo o processo de cura na vida dele. Absurdamente simples. Você já parou para pensar o quão simples fora esse milagre? Muito simples, né? Mas pensa para alguém que está cheio de orgulho. Pensa para alguém que está cheio de status. Que acha que é o dono de tudo. Pensa, irmãos. E aí, a gente não é muito diferente da Naamã, não. Jesus falou assim: ei, tudo o que vocês pedirem ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Em meu nome. Aí a gente quer fazer a campanha, a gente quer fazer o sacrifício, a gente quer fazer de um a tudo, para provar para Deus que nós somos merecedores. E aí Jesus vira e fala assim: se vocês pedirem no meu nome,
Queridos, quantas coisas realmente já poderiam ter sido resolvidas na sua vida se você simplesmente tivesse se rendido ao nome de Jesus. Tão simples como mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas o orgulho interior, o desejo de sermos merecedores, nos faz abrir mão da simplicidade que é Jesus. O cara chega e está esperando que a grande comitiva dele seja recebida com honrarias. O que o profeta faz? Manda um mensageiro. Nem o profeta vai ter com ele. Nem o profeta vai ter com ele. Sabe para que isso, irmãos? Para mostrar para ele, meu filho, você não está com nada. Opa, baixa a sua bolinha. Aqui o processo é diferente. Irmãos, e Deus, sabe, o Senhor não quer nos humilhar, não é isso. Deus não quer nos humilhar, nos provocar humilhação, não é isso não. Mas Deus quer mostrar para a gente quem de fato nós verdadeiramente somos. E a verdade que eu e você, todos nós juntos, se juntar todo mundo junto, nós não estamos com nada. Perdão da palavra, com todo respeito, mas nós não estamos com nada diante de Deus. E aí, às vezes, Deus provoca situações em nossa vida, não é para humilhação, mas é para nos mostrar o quanto nós não estamos com nada. Naamã precisava passar por esse processo, porque para ele perceber que a grandeza, que a glória dele, na verdade, não era absolutamente nada diante de Deus. E aí o profeta nem o recebe, vai um mensageiro até ele. O mensageiro chega a ele e diz, vai lá e faz isso. E é legal, irmãos, que quando ele se rende a isso, e ele tem pessoas para chegar a ele e dizer, ei, filho, faz assim, ei, meu senhor, faz desse jeito. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nunca abra mão daquelas pessoas que te falem o quão simples é servir a Jesus. Nunca abra mão dessas pessoas do seu lado. Ele estava prestes a perder tudo aquilo que ele veio buscar. Mas algumas pessoas sábias, algumas pessoas inteligentes, bate no ombro dele e fala assim, rapaz, se ele tivesse pedido a você para fazer algo muito difícil, você teria feito. Agora, algo simples você não vai fazer. Sabe o que eu vejo nessas pessoas? Gente maravilhosa que Jesus coloca do nosso lado para dizer o quão é simples servir ao Senhor, o quão é simples sermos submissos ao Senhor. E a gente não pode abrir mão dessas pessoas, irmãos. Nós não podemos abrir mão dessas pessoas que batem no nosso ombro e falam assim, ei filhão, você fazia coisa pior lá no mundão, então faz isso daí. Se servir a Jesus, sabe, é fazer algumas coisinhas que é tão simples, faça. E essas pessoas nos ajudam, irmãos. Como eu amo ter pessoas do meu lado que me ensinam como é simples servir a Jesus. Como é maravilhoso isso. Naamã tem pessoas maravilhosas que o ensinam. E quando ele aprende, e quando ele volta, ele tem uma experiência não só de cura física, mas de cura no espírito. Ele tem um encontro com o Senhor Deus. Isso é fantástico, irmãos. O Deus que cura a lepra de Naamã é o Deus que salva a vida de Naamã. O Deus que tira uma dor física de Naamã é o Deus que está tirando a dor no espírito, a dor na alma de Naamã. E isso é maravilhoso, porque o Deus que talvez nos convidou a estar na presença dele, porque nós talvez estávamos sentindo dores, estávamos passando por problemas difíceis, é o Deus que vem não somente tirar um problema momentâneo, mas que veio para resolver o nosso problema eterno. E Ele, dia após dia, nos lapida, nos transforma. Esse homem agora, ele já não consegue mais ser o mesmo Naamã. Ele agora teve uma experiência. E ele entende que ele precisa de Deus para continuar a sua trajetória nessa terra. Irmãos, eu e você precisamos viver todos os dias sabendo o quanto somos dependentes de Deus. Eu e você todos os dias precisamos acordar e dizer assim, eu sou dependente de Deus. Não dá para viver só. Não dá para construir uma carreira solo.
Não dá para construir uma família feliz solo, sem Deus. Não dá para ter uma profissão bacana, legal, abençoada, sem Deus. Não dá. Naamã, e penso eu, não diz a Bíblia, mas penso eu, quando Naamã olha para o seu passado, eu acho que Naamã consegue conectar as vitórias do passado ao Deus que agora está fazendo sentido para ele. Eu tenho certeza que na sua vida, muita coisa lá atrás fez sentido agora para você quando você entregou sua vida para Jesus. Quando eu falava aqui no início de milagres, de vitórias, de coincidências, quando você olha para o seu passado, você percebe que era Deus te guardando, que era Deus te livrando, que era Deus te protegendo. Naamã de repente percebe que tudo o que ele tem veio desse Deus. E essa é a maravilhosa graça de Deus, irmãos. É você conseguir olhar para o seu passado, é você conseguir olhar para o seu presente, é você conseguir olhar para o seu futuro e perceber Deus em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando a gente achava que Ele não estava lá, Ele estava lá. Mesmo quando você acha que Deus não está com você, Ele está presente. Ele está presente. E Naamã agora tem consciência disso e diz: não tem como mais eu levar a vida que eu levava. Eu vou levar essa terra. Isso na simplicidade dele, na ignorância dele, eu vou levar essa terra, porque eu não vou apresentar Deus a outro, nenhum Deus que não seja esse Deus que você serve, Eliseu. Mudou a perspectiva, irmãos. E eu finalizo dizendo o seguinte: depois que você teve a sua experiência com o Senhor, o que você tem oferecido a outros deuses? Como assim, Samuel? Eu sirvo a Jesus. A verdade é que às vezes nós criamos deuses para nós. Nós criamos coisas, pessoas como ídolos em nossas vidas. E às vezes isso nos afasta do propósito eterno do Senhor. Esse homem, ele queria fazer de tudo para não cair nesse erro. E aqui está o desafio para o crente, irmãos: andar dia após dia tendo Deus como centro da sua vida, tendo o Senhor Jesus como o seu conselheiro, como o seu norte, como o seu alvo. O crente é desafiado dia após dia a viver nessa entrega total a Deus. Isso significa que todas aquelas coisas, todas aquelas pessoas que representam uma ameaça à minha aliança, à minha submissão, ao meu amor por Deus, eu preciso afastar de mim. Ele faz algo louco, ele pega uma terra e leva para o país dele. Mas às vezes você não precisa pegar uma terra, irmão. Você não precisa pegar um banco da cadeira e levar lá da igreja e levar lá para sua casa para você adorar a Deus. Não. Mas você precisa ter um coração contrito, um coração quebrantado. Você não precisa simplesmente estar dentro dessas quatro paredes para você se sentir santo. Mas em toda a sua realidade de vida, você precisa procurar se santificar. Sabe? Você não precisa estar aqui dentro para você ser chamado de crente, não. Mas em todo local que você tiver, o seu cristianismo precisa ser evidenciado. A loucura de Naamã, a loucura por querer fazer algo certo, precisa de alguma maneira nos tirar da nossa zona de conforto e dizer assim: eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso ser mais fiel ao meu Deus. Eu preciso honrar mais o meu Senhor. Eu preciso fazer. Imagina que loucura, irmãos. Eu fico pensando Naamã chegando lá, curado, sem a lepra. Mas chega com dois sacos de terra. E fala assim: agora eu vou adorar ao Deus lá de Israel, ao Deus de Eliseu. Como que as pessoas iriam olhar para ele? As pessoas iam olhar para... está curado. Mas essa loucura? Voltou doido. Voltou biruta. Ei, querido, às vezes não vai fazer sentido
para ninguém a sua fidelidade a Deus. Não vai fazer sentido. Vão te chamar de louco, de biruta. Mas seja fiel ao Senhor. Que o seu coração esteja rendido ao Senhor. Assim eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Naamã, ele estava com medo de contrariar Deus. Então ele pergunta e ele faz um pedido para Eliseu. Fala assim: Eliseu, que Deus me perdoe, porque eu vou ter que fazer algumas coisas que talvez ele não agrade. Então que Deus me perdoe. E qual foi a palavra de Eliseu? Vai em paz. Eu aprendo essa palavra de Eliseu, irmãos, como eu e você, como mensageiros do Evangelho. A capacidade de Deus em nós, às vezes não é simplesmente pegar as pessoas e empurrar a elas goela abaixo, coisas que talvez elas não queiram fazer. Mas às vezes, na nossa caminhada, o que nós precisamos fazer é: ei, há um Deus com um plano perfeito sobre a sua vida. Há um Jesus que morreu na cruz por você. Esse vai em paz de Eliseu, é Eliseu dizendo: ei, a obra de Deus, ela é perfeita. É Eliseu dizendo assim: eu creio no Deus que eu sirvo e que Deus vai tocar e vai moldar o coração deste homem. Amados, permita que o Deus que cura a lepra seja o Deus também que transforme os corações, amém? Então seja uma voz de Deus, seja um mensageiro de Deus. Não tenha medo do que o Deus que você serve vai fazer na vida das pessoas. Vai haver transformação, vai haver mudança. E tenha certeza, meu querido, minha querida, o seu esforço para isso vai ser mínimo, porque Ele já pagou todo o preço e Ele vai trazer a transformação sobre esta vida. Nós não sabemos o que aconteceu com Naamã lá no seu país, mas nós sabemos de uma coisa: Deus estava na vida daquele homem, e que seja assim o Deus sobre nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, como a história de Naamã nos ensina, Pai, a sermos cristãos autênticos, genuínos, homens e mulheres que de fato têm uma vida devota ao Senhor. Quão grandes são os desafios nesse tempo, Pai. Como somos desafiados, somos provados, somos testados. Mas no nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a vencer cada obstáculo, a vencer cada dificuldade que nos é colocada, Senhor. E que o nome do Senhor, lá no final, seja glorificado em nossas vidas. Algo poderoso aconteceu na vida de Naamã, um processo, o processo de Deus na vida dele. Pai, que os processos do Senhor venham, ó Pai, exaltar o Teu nome em nossas vidas. Meu Deus, nos dê força para perseverar nessa caminhada. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo, eu sei que muitos de nós somos tentados, e às vezes nós não conseguimos vencer. Mas, Senhor, que nessa noite o Espírito do Senhor nos fortaleça. Fortaleça os nossos pés para a caminhada. Fortaleça, ó Deus, os nossos braços para nos firmar em Ti, Senhor. Somente em Ti. E que em nós haja um coração, habite em nós um coração contrito e quebrantado. Um coração totalmente entregue, submisso ao nosso Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus.